Então, pessoal, na aula de hoje, a gente vai ver as continhas dos carboidratos e então fazer o fechamento das contas, porque é o carboidrato que fecha. Lembrando que na minha matéria integral, eu tenho a umidade mais todo o resto, que é a minha matéria seca, né? E na minha matéria seca, a gente tem o extrato etéreo mais o restante das coisas, que é a minha matéria seca desengordurada. Na minha matéria seca desengordurada, então, a gente tem proteína, fibra, cinza e o extrato não nitrogenado, que é o meu carboidrato, tá bom? A gente tem diversos métodos para determinação de carboidrato. O que normalmente a gente faz em análise de alimentos, né, em composição centesimal, é o carboidrato total, tá? Mas existem métodos específicos para determinação de carboidratos específicos quando você quer fazer. Como, por exemplo, o método de Antrona, tá? A gente faz, então, uma curva, né, de calibração, concentração de frutose por absorbância, e aí a gente analisa a nossa amostra, determina a absorbância e de acordo com o resultado da absorbância, a gente calcula então a concentração de frutose, por exemplo, na nossa amostra, tá? Lembrando que você só não pode extrapolar a curva, né? A gente tem, por exemplo, o método de DNS, que é muito utilizado para determinação de glicose. Então, de acordo com a absorbância durante a análise da sua amostra, né, você vai ter a concentração de glicose da sua amostra, tá? Mas isso são métodos para quando você quer determinar um carboidrato específico e saber qual valor ele tem. Se não, caso contrário, a gente só determina o teor de carboidrato total, né? Então, aqui a nossa tabelinha, lembrando que tudo sempre soma 100% e a gente diminui a quantidade de componentes aqui, de acordo com a gente tira a umidade e tira o extrato etéreo, né? Então, esse era o nosso exercício em sala e essa tabelinha foi o que a gente chegou. Como que a gente determina o carboidrato? 100 menos todo mundo, gente, tá? Então, é simples assim a continha, né? Então, a gente soma todos esses carinhas aqui. A gente soma todos esses carinhas aqui, vai dar 58,24. 100 menos 58,24, 41,76. A gente soma todos esses daqui, dá 47,8. 100 menos 47,8, 52,2. A gente soma esses daqui, deu 42. 100 menos 42, 58. É óbvio que você pode calcular também, então você sabe o primeiro ali, que é o 58. Você tem 58 em 100, na verdade a sua matéria seca desengordurada era 90, quanto de extrato não nitrogenado você tem? 52,2, foi o que a gente calculou, não foi? A matéria seca. E aí você transforma aqui de 52,2 em 100, mas na verdade a sua matéria seca era 80%, né? Então, quanto de NN você tem? Tá? 41,76% na matéria integral. Então, você não necessariamente precisa saber tudo para fazer o cálculo, tá? Se você sabe o primeiro, sabe matéria seca desengordurada, você consegue voltar as continhas, como a gente fazia para os outros componentes. E aí, com isso, a gente fecha, então, a nossa tabelinha. A gente precisa dessa tabelinha fechada e, na verdade, desses componentes em termos de matéria integral para conseguir montar o rótulo do meu produto, que é o nosso próximo tema, que é rotulagem. Então, embora a gente faça a análise em outro tipo de composição, eu preciso dele na matéria integral, porque é isso daqui que vai para o rótulo. E aí lá eu vou ensinar vocês a fazerem as transformações para os rótulos, tá bom?